Né? Não tinha Foi outro, bom que você não tomou nenhuma chibatada. E isso aí está se expandindo, né? O que pode acontecer? A gente já chega na parte da Copa do Mundo, né, dessas coisas, mas os países que estão, teoricamente, do lado do Irã, quais são e o que pode acontecer agora? Vamos lá. O Irã tem como principais aliados comerciais e até em termos militares, enquanto fornecedores de armamento, ou então compradores de armamento, a China e a Rússia. Ao mesmo tempo, a Rússia, ela já tem uma treta muito grande para ela resolver, que é a guerra na Ucrânia. Ela tá... Tem essa guerra também, não Exato. podemos esquecer. Tá quieta, né? Podemos esquecer. Tá quieta não, a gente que esqueceu de falar dela. Tá quieta aqui para nós, né? Por isso, talvez, que a Rússia não está participando tão ativamente. Tá, né? porque assim, já tem o BO já também. tem o BO lá. Cara, acho que tanto a China quanto a Rússia, elas pensam muito bem antes de entrar numa briga de terceiros contra os Estados Unidos e Israel, sabe? Eles têm muito a perder num cenário desse. Então, é muito melhor para eles que eles insistam em caminhos diplomáticos. Inclusive, a gente viu o Putin, presidente russo, se oferecendo para mediar uma construção de paz ali, do que, eles começarem a arrumar um novo fronte de batalha, porque isso drena dinheiro, né? Quando a gente bota dinheiro em armamento, a gente está tirando dinheiro de outra coisa. De saúde, de educação, de obra de infraestrutura, de reformas que o governo precisa fazer, né? Então, assim, dá pra gente pensar que assim, o Irã, ele tem aliados comerciais, ele possivelmente se armou antes desse conflito, porque como o Alfinete lembrou, ano passado já teve uma guerra de 12 dias, que chama Guerra dos 12 Dias, e ele, sabendo que estava na iminência de ter um outro conflito, se armou ali. Mas não dá para dizer que ele conta com um país aliado hoje. O que dá para dizer é que ele conta com grupos que estão comprando o lado dele nessa briga, que é o Hezbollah, no sul do Líbano, que inclusive é uma região que está sob ataque de Israel hoje, e Hezbollah também tem atacado Israel. Os Houthis, que é um grupo que hoje quase que domina assim, o Iêmen, que é um país pequeno e bastante empobrecido, inclusive devido a uma guerra muito violenta e duradoura que teve lá. Enfim, a gente tem algumas outras milícias ali da região, mas esses são os dois principais grupos na atualidade. Do outro lado, a gente tem Estados Unidos, que é a maior potência econômica e bélica do mundo, Israel, que tem um poderio econômico, militar muito forte. Se diz hoje que os céus do Oriente Médio são dominados por Israel, que tem... E econômico também, né? Automaticamente. A grana deles é muito grande, inclusive por ter maior aceitação e trânsito no Ocidente, não sofrer sanções como, por exemplo, o Irã sofre. E aí, a gente tem todos esses países que a gente mencionou aqui, Arábia Saudita, Turquia, Catar, Emirados Árabes, que têm bases dos Estados Unidos lá. Isso. Que é elas que estão sendo atacadas. Então, assim, esses países eles não entraram na guerra ainda. E não sei se eles vão entrar, porque o que está sendo atacado, pelo menos o que está sendo mirado, claro que você tem efeitos colaterais, às vezes não dá tão certo, são as bases americanas. O Irã, ele já também acertou em infraestrutura, então não se tem certeza que foi o Irã que fez esses ataques, mas estima-se que ele fez alguns ataques, por exemplo, em refinarias, em lugares para eles falarem, é o seguinte, se vocês continuarem abrigando base do nosso inimigo aí, na porta do nosso quintal, vocês vão acabar sofrendo alguma retaliação em função disso, né? Mas o Irã tem poderio para brigar com toda essa turma aí? O Irã não tem a mínima condição de vencer essa guerra, ou seja, no sentido de derrotar os Estados Unidos e Israel, mas ele tem condições de usar uma estratégia de prolongar esse conflito, de modo que o custo político de manter esse conflito nos Estados Unidos e em Israel seja muito grande. Então, o Trump ele foi eleito falando que ele ia acabar com as guerras, ele queria ser o Nobel da Paz, lembra? Isso aí não faz sentido. E assim, a bem da real é que os eleitores americanos, eles já estão por aqui de ter que ver o dinheiro do contribuinte que eles pagam para imposto indo financiar a guerra na Ucrânia, indo financiar guerra em Gaza. Eles querem ver isso aí zerando fila de atendimento de saúde, melhorando o poder de compra do cidadão norte-americano. População na miséria pra caramba crescendo. Exato, lá. gente na rua, né? Os Estados Unidos também tá num momento... Vive numa crise também muito com relação à droga sintética nos Estados Unidos. Exato, isso né? é um problema que cresce muito aos olhos da população, né? E assim, o Trump, ele inicialmente, ele falou, vai ser no máximo 4 semanas de guerra. Aí, recentemente, ele falou, talvez a gente tenha que estender até setembro essa ofensiva. A parada talvez o Irã, ele tenha fôlego
primeiro, para que o regime dos ayatollahs se mantenha, para que ele não seja derrubado. Segundo, para que ele possa prolongar essa guerra até o ponto de Israel e Estados Unidos perderem musculatura de estar nela. Isso seria uma derrota política, isso seria uma vitória política do Irã, que se manteve. Lembrando que também tem uma parada assim, a partir do momento que você tem um inimigo externo que ataca o seu país, todas as dissidências internas, as tretas internas, elas ficam de lado e você consegue unir o povo contra ele. Isso é muito do que a gente viu, por exemplo, em Israel, que depois o Netanyahu quase sendo derrubado, e aí quando você tem o ataque do 7 de outubro lá do Hamas, cara, todo mundo esquece o problema que tem internamente. A popularidade do cara vai... Exatamente. Israel que também está classificado para a Copa do Mundo. Né? Pois é. E a gente vai chegar nesse assunto. Que se a guerra for se estender até setembro, a Copa do Mundo começa em junho, pô. Pois é. Tá chegando. Tá chegando. 3 meses. 3 meses. Já vamos, 90 dias. Já vamos falar disso. Mas antes da gente chegar exatamente nisso, conta como é que está agora a situação, como que está sendo vista a Arábia Saudita no meio de tudo isso aí, que é outro lugar que o Estevão também conheceu bem, né, Estevão? Foi técnico do Al Ittihad, certo? Al Ittihad em Jeddah. É um clube maravilhoso. Um país... Na minha época era o Tcheco, o meu volante. O Tcheco e o Magno Alves, eram os dois estrangeiros. Magno Alves do Fluminense. Magnata. Ficou quanto tempo lá, Estevão? Fiquei 6 meses e talvez tenha sido... Eu tinha renovado o meu contrato, o Oscar que me levou, né? Oscar zagueiro de São Paulo. Tá. Ele era a Copa de 82. O Oscar me levou e talvez tenha sido um dos maiores choques da minha vida. Eu tive um aproveitamento de 94% e fui vice-campeão. Eu cheguei, era o Candinho treinador, o time estava embaixo, e eu fiz uma recuperação monstra, um trabalho maravilhoso. E nós fomos para o jogo final, jogando pelo empate, dentro de casa, em Jeddah, com 45 mil pessoas no estádio, contra o... Al-Nassr. Contra o Hilal. O Hilal. Contra o Hilal. Foi do Neymar agora. Jogando pelo empate, e nós massacramos. O Magno Alves meteu uma bola aos 30 e poucos segundos tempo, 0-0, ela bateu num pé da trave, bateu na outra, o pé e saiu. Ou seja, não tinha como perder. Não era pra Tanto ser. que o Oscar 2 dias antes, veio na minha casa lá, no condomínio, falou: Estevão, já renovei o seu contrato, mais 1 ano, tá? Eu tô indo embora, acho que amanhã ele ir embora, tal, mas já tá certo. Esse jogo aí, eu digo, né, que essa semana tem um jogo final. Semana que vem vocês vão assinar o contrato, tá tudo renovado, tudo certo. Aí, aos 44 do segundo tempo, o cara escapou, meu lateral escorregou, o cara fez 1-0, perdeu o título. E o contrato? Eles são passionais, né? São os sheiks, os caras, eles apostam a vida lá. E os caras passionais, perdeu o título, não quer saber o trabalho que você fez, teve 90 e tantos % de aproveitamento. Passou 2, 3 dias, eu dentro de casa, aí eles me chamaram. Infelizmente não vai dar para renovar, tal. Tchau, deram a passagem. Mas pagaram, lá não tem calote, pelo né? Amor de Deus, até perguntar, porque não tem, isso não existe. Tem umas histórias aqui na Arábia Saudita, os sheiks, né? Se o cara faz o gol, os caras dão um carro 0 importado. Aconteceu isso com você? Não, ele o jogo lá que você vai Não, eu teve uma passagem interessante. Teve um jogo na Copa, pela Copa, não foi no campeonato. Nós tínhamos um jogo, aí o intérprete chamou todo mundo, o capitão lá, o cara deles, nosso lá, que era né, o cara saudita, chamou para reunião porque eles estavam, pôs no viva voz o telefone com o cara lá, que era o sheik. Aí ele falou: hora que ele for falar, não começa a gritar todo mundo. Aí ele... Blá, 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 e o cara traduzindo para nós: não, está todo mundo feliz aqui, os jogadores estão todo mundo contente, o clima... Aí quando ele deu o sinal, nós... todo mundo gritando. O cara... Eu sei que o bicho naquele jogo era de $10 mil. Aí ele falou... ele passou o bicho para $40 mil para cada um. Porra. Juro por Deus. Aí eu falei: a vibração tá boa, o clima tá bom, então, ele triplicou. Caraca, velho. Então, pra você ver a paixão. Mas algum susto você passou lá ou não? Não tive. Foi muito tranquilo. São países muito estáveis. Mas é um regime opressor também, né? Sim. Muito, menos, né? Menos, porque lá era... Menos ou aparentemente menos? Olha, eu tô mais pro lado do alfinete, viu? A gente tem que lembrar que a Arábia Saudita,
ela tem esse nome porque ela é da família do Saúde. Ela é uma monarquia. Monarquia. A Arábia Saudita é o país que esquartejou um jornalista dentro da embaixada saudita na Turquia. Nem tem tanto tempo isso, né? Nem tem tanto tempo. É um país que, assim, eu acho que faz, sei lá, uns 6 anos que mulher começou a poder dirigir lá. Que a venda de álcool começa a ser tolerada em alguns recintos, inclusive por causa dessa presença ocidental cada vez mais forte, né? Então, eu acho que, voltando um pouco àquela história que a gente falou, a gente pinta uma imagem que vai muito de acordo com a história que querem que seja contada. Então, a gente pensa que o Irã é um país da barbárie e tal, mas a Arábia Saudita